irmãos, vamos então novamente abrir nossas Bíblias no Salmo 22 e vamos ler alguns versículos inicialmente. Vamos ler desde o verso 1, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe do meu salvamento as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Vamos ao verso 22. Salmo 22, 22. A meus irmãos, declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se confiam da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Queridos irmãos, como já comentamos na primeira etapa que tivemos, no estudo do Salmo 22, esse salmo é maravilhosamente messiânico, profético, então, claro, porque Davi mesmo não viveu as experiências relatadas nesse salmo. Esse salmo descreve minuciosamente o significado da morte de cruz, da morte de um crucificado, quase 1000 anos antes da morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E não somente isso, nós vimos, na primeira etapa que tivemos, que há diversos versos desse salmo, começando pelo primeiro, esse brado do Senhor na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E vários outros versos são citados no Novo Testamento, e essa então é uma atestação de que esse salmo realmente é um salmo messiânico, se referindo diretamente à pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, nós fomos na reunião anterior até o verso 3, e hoje, então, com a ajuda do Senhor, vamos seguir já na próxima sessão desse salmo, na próxima estrofe, conforme a divisão que fizemos. Se você anotou na reunião anterior, creio que você se lembra que os 5 primeiros versos, se você olhar aí para a sua Bíblia, os 5 primeiros versos compõem uma primeira estrofe, né? E vimos que a chave dessa primeira estrofe, nós já vimos isso, é esse clamor do Senhor, esse brado, que é um dos 7 brados da cruz, o brado do abandono, o brado da angústia, o brado do desespero do nosso Senhor Jesus. E por que foi assim? Os irmãos se lembram que nós citamos 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu pecado. Assim foi a vida do nosso Senhor. Ele não conheceu pecado.
mas na cruz Deus o fez pecado por nós. Então, qual seria a outra atitude do Redentor, senão um grito de abandono? Deus meu, por que me deixaste para trás? Me abandonaste, como também já estudamos essas expressões na reunião anterior. Então, essa é a chave da primeira estrofe, que vai dos versos 1 a 5, esse brado de abandono. E nós vimos que a explicação desse brado do nosso Senhor, o brado de abandono, está no verso 3. Ele mesmo diz, e falamos provavelmente, possivelmente, nosso Senhor tenha recitado todo esse salmo enquanto estava na cruz. O verso 3 explica o motivo do brado de abandono. Quando nosso Senhor, então, profeticamente, nas palavras de Davi, claro, diz assim: contudo, tu és santo. Esse é o motivo do brado de abandono, da separação do nosso Senhor do seu Pai, porque Deus é santo. Então, naquele momento em que o Cordeiro Santo estava na cruz do Calvário, mas como que coberto, já explicamos isso também, como que coberto com uma pele de serpente, então o Pai, cheio de amor e de devoção pelo Filho, teve que virar o seu rosto de seu Filho. Então, esse, irmãos, é o drama da redenção. O Pai voltando o seu rosto com o seu coração cheio de amor e de angústia e de dor e de sofrimento. A cruz é a dor de Deus, Pai, Filho, nessa quebra inexplicável de comunhão do Verbo eterno encarnado com o Pai eterno. Deus meu, por que me deixaste para trás, me abandonaste? Então, basicamente, nós já meditamos, principalmente meditamos nesses 5 versos juntos e pedimos ao Senhor na reunião anterior que Ele então seguisse falando ao nosso coração sobre a beleza e o significado desse tremendo salmo messiânico. Quando vamos para a segunda estrofe, queria selecionar alguns versículos. Vocês se lembram que ela vai do verso 6 ao verso 10. A segunda estrofe. Então, o primeiro verso dessa estrofe diz: eu sou verme, mas eu sou verme. Esse contraste, antes de analisarmos essa expressão tremenda, terrível, cruz. Eu sou um verme. Quem está dizendo isso? O Criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus, o Verbo Santo, o Santo de Deus, o Verbo Eterno. Mas antes de analisarmos essa frase importante e terrível, como falamos, eu sou verme, observe o contraste que é feito com exatamente o verso 3, quando nosso Senhor fala a Deus. Contudo, tu és santo. Separe essas duas frases. A frase do verso 3, tu és santo, se referindo a Deus o Pai. E essa frase do verso 6, eu sou verme. E coloque essas duas frases juntas. Tu és santo e eu sou verme. Agora, meus irmãos, quando o anjo Gabriel falou a Maria sobre o nascimento do Redentor, você se lembra bem que está escrito em Lucas 1,35? Quando o anjo anuncia a Maria o nascimento do Senhor, ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora escute isso. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem é o Verbo encarnado? Ele é o Filho de Deus e é o ente santo. Olha que palavras maravilhosas nesse versículo de Lucas 1,35. Agora, pergunta para nós: como esse ente santo, que é o Filho de Deus, na cruz do Calvário, poderia dizer: eu sou um verme? Que palavras profundas, irmãos, e terríveis. Os vermes somos nós. Os vermes são aqueles que foram contaminados pelo pecado, mas não o nosso Senhor Jesus. Ele é e sempre será o Santo de Deus. Mas o que estava acontecendo na cruz?
Mais uma vez, é tão importante que você coloque isso no seu coração pela graça do Senhor. O Santo de Deus, o ente santo, o Filho de Deus, ele estava sendo feito pecado por nós. E nós examinamos duas expressões contundentes no Novo Testamento. Uma é essa de 2 Coríntios 5:21 e a outra é de Gálatas 3:13. Examinamos, na verdade, um outro anterior ao que estamos fazendo agora. Em Gálatas 3:13 diz não apenas que o Senhor foi feito pecado, mas Gálatas 3:13 diz que nosso Senhor foi feito maldição. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, olha essa palavra fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E de novo, coloque esses dois versículos juntos. 2 Coríntios 5:21 e Gálatas 3:13. E nós ficamos impactados, meus irmãos, reverentemente impactados pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Ele sendo o ente santo, segundo o que Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, esse ente santo foi feito pecado. E segundo o que Paulo disse em Gálatas 3:13, ele foi feito maldição. Pecado e maldição. Nós éramos os pecadores e nós éramos os malditos. Mas o ente santo de Deus foi feito pecado e foi feito maldição. Então, meus amados irmãos, nem sequer chegamos ao limiar da compreensão do significado da cruz do Calvário. Deus separado de Deus. O ente santo de Deus sendo feito pecado e sendo feito maldição. E o que ele tem a dizer a Deus, o seu Pai? Duas coisas. Deus, por que me abandonaste? E no verso 1 e no verso 3 a resposta. Tu és santo. E embora o Filho fosse tão santo quanto o Pai, a deidade é santa, mas o Filho está coberto com o pecado. E sobre ele, o pecado está sendo devidamente tratado e julgado por Deus. Então, vamos à frase do verso 6, essa frase tão impactante. Eu sou verme. Aqui queria fazer duas coisas, então, por favor, preste atenção. Essa palavra verme no hebraico, tolá, é a palavra verme, como é usada aí no hebraico. Ela aparece a primeira vez em Êxodo 16:20. E você vai se lembrar dessa ocasião, porque ela é muito conhecida, quando o maná não era colhido no mesmo dia e ficava de um dia para o outro, você se lembra o que acontecia? É dito que ele dava bichos. E a palavra lá, bichos, é essa mesma tolá. E se refere a um verme específico. Muito interessante. Agora escute isso. 27 vezes a palavra tolá, ou verme, aparece no livro de Êxodo. Apenas em Êxodo, 27 vezes. Só que apenas uma vez ela é traduzida pela palavra verme. As outras 26 vezes é traduzida pela palavra escarlate. E sabe por quê? E por isso aparece tantas vezes em Êxodo, porque Êxodo fala tantas vezes do tecido escarlate que foi usado para a construção do tabernáculo, não é? Aquele estofo azul, púrpura, carmesim ou escarlate. Então essa palavra é muito usada, 26 vezes em Êxodo, traduzida no português para escarlate. No original hebraico é a palavra tolá, que é verme. Ou seja, esse verme era um verme escarlate. E aí queria que você ouvisse agora o que eu vou ler para você sobre um textozinho de um erudito chamado Henry Morris, um erudito do século passado. E ele então, como erudito que era, ele vai nos dar uma explicação do que era esse verme, que foi então a ele que nosso Senhor Jesus se referiu quando na cruz ele disse: eu sou verme, ou verme escarlate. Traduzindo então com mais precisão. Então escute o que esse irmão falou sobre esse verme escarlate. Quando a fêmea das espécies do verme escarlate
está pronta para dar à luz a sua cria, ela atraca o seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando ali o seu corpo tão firmemente e permanente, não mais sairá dali novamente, até morrer, você vai ver. Esse verbo escarlate, essa fêmea atraca o seu corpo, ali ela vai morrer, colocar os seus ovos e morrer. Então escute o restante do texto. Os ovos depositados sob o seu corpo estarão assim protegidos, as estejam prontas para viverem por conta própria. Quando a mãe morre, porque ela se fixou ali e ali ela ficará até que ela morra, quando então essas larvazinhas já estão ali debaixo do seu corpo. Então, quando a mãe morre, o fluido escarlate mancha o corpo desse vermezinho e a madeira ao redor. Então, onde esse verme escarlate adere para colocar os seus ovos e então essas larvazinhas eclodirem, quando essa fêmea morre, o seu próprio corpo se torna escarlate, já que o seu fluido é escarlate, e a própria madeira, o tronco da árvore onde ela aderiu, se torna escarlate, manchado com o sangue do verme. Né? Veja que alusão interessante essa. Seguindo o texto. Dos cadáveres destas fêmeas de vermes escarlates, é que as tintas escarlates comerciais dos antigos eram extraídas. Por isso, quando nós lemos o livro de Êxodo, você vai encontrar essa palavra tolá, verme, traduzida como escarlate 26 vezes. Porque toda a tintura escarlate para atingir aquele tecido era retirada deste verme. Então, esse irmão, Henry Morris, conclui o seu texto assim: que figura de Cristo isso representa? Cristo morrendo no madeiro, derramando seu precioso sangue, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória. Porque é quando esse vermezinho se atraca, então, a essa árvore, que ele coloca os seus ovos, esses ovos se tornam larvas, e esse verme fêmea, essa mãe, irá morrer, e os vermezinhos, então, estarão no ponto de viverem por conta própria. Ou seja, ela morre para gerar muitos filhos. Derrama o seu sangue para gerar muitos filhos. Uma figura linda do que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando chegarmos ao verso 22 desse salmo, você vai ver o nosso Senhor dizendo: aos meus irmãos eu declararei o teu nome. Ou seja, a morte do Senhor foi uma morte cheia de fruto. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que figura mais impressionante, meus amados irmãos. Nosso Senhor Jesus ter se comparado ao verme escarlate. Então é isso que temos aí no verso 6. Agora, ainda neste verso, gostaria que você olhasse de novo para a sua Bíblia. Versos 6 e 7. Vamos lê-los de novo. Eu sou verme, não homem. Agora temos 5 frases. Observe aqui. Opróbrio dos homens, número 1. Desprezado do povo, número 2. Todos que me veem zombam de mim, número 3. Afrouxam os lábios, número 4. E meneiam a cabeça, número 5. Está vendo aí? 5 frases. Agora, eu estou chamando a atenção para elas, queridos irmãos e irmãs, por causa delas revelarem para nós, expressarem para nós o tremendo e profundo desprezo que o nosso Senhor Jesus, o Santo de Deus, o Verbo eterno, o nosso Redentor, ele experimentou na cruz do Calvário, por mim e por você, pela sua igreja, para que ele pudesse ter muitos irmãos, para que ele pudesse conduzir muitos filhos à glória, glória que nunca tivemos, glória que ele sempre teve, glória que não era nossa, mas era dele. Glorifica, meu Pai, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele nos chamou para participar desta glória. Que coisa mais maravilhosa.
Então, vamos ver as 5 expressões que denotam o profundo desprezo daquele que é o mais digno de todos os homens, nosso Senhor Jesus. Então, vamos olhar para essas 5 frases. A primeira, opróbrio dos homens. Vou passar por elas, dando a ideia de cada uma das frases para que os irmãos possam meditar. Opróbrio dos homens está aí no verso 6. O que significa isso? Essa palavra opróbrio significa, dá a ideia, opróbrio dos homens, dá a ideia de dizer coisas duras contra alguém. Amado irmão e irmã, você já ouviu coisas duras de alguém? Sem certamente que você merecesse? Já ouviu? Que você fosse rotulado disso ou daquilo, coisas duras ouvidas de alguém, e quando esse alguém é um irmão ou uma irmã, isso se torna ainda pior, não é? E nosso Senhor foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele veio para o que era seu, João capítulo 1, e os seus não o receberam. E não apenas não o receberam, mas o desprezaram profundamente. Então a ideia de opróbrio dos homens é a ideia de dizer coisas duras contra alguém. E se alguém disser coisas duras contra nós, ora, nós somos pecadores. Não é assim? Nós somos contaminados. Nós somos, por natureza, corruptos. Mas eles estão dizendo coisas duras do santo de Deus, daquele que não conheceu pecado, daquele em cuja boca não houve dolo algum. Diziam coisas duras contra o santo de Deus. Por isso ele é um opróbrio olhar com desdém, com desprezo. Isso, de novo, meus amados irmãos e irmãs, é algo tão forte para qualquer um de nós quando, eventualmente, somos olhados com desdém ou com desprezo, não é assim? Mas, repetindo, nós somos pecadores, nós somos contaminados, mas o nosso Senhor Jesus é o Santo de Deus. E ele foi olhado com desprezo, olhado com desdém. É o sentido dessa palavra. Terceira frase, zombam de mim. Ela está aí no verso 7. Todos que me veem zombam de mim. O sentido dessa expressão, esse zombar era destinado a mostrar para o Senhor Jesus na cruz do Calvário o quão indigno à vista deles ele era. Zombam de mim. Aquele olhar que destinava a mostrar para Jesus na cruz o quão indigno à vista deles ele era. Então essa é a ideia do zombam de mim. Quão indigno ele era e quão inútil era a sua causa. Era então alguém maldito, um impostor, alguém que queria se passar pelo Messias, enviado de Deus, né? Então esse é o olhar, esse é o sentido da palavra zombam de mim. Quarta frase, muito interessante essa. Está aí no verso 7, na versão que estou lendo, diz afrouxam os lábios. Está vendo aí? Esse termo afrouxam, na língua original, se refere a uma prática do Oriente que expressava um profundo desprezo, e a ideia é estender os lábios. Seria projetar o lábio inferior para frente, como que fazendo um beiço, estender os beiços, é o sentido, inclusive, desse termo aí. Estendem os beiços. Porque esse ato de projetar o lábio inferior para frente, nesse contexto que o nosso Senhor Jesus viveu no Oriente, ele expressava um profundo desprezo, uma zombaria. Então, afrouxam os lábios, a quarta frase. E a última, meneiam a cabeça. Esse termo menear significa agitar, abanar de um lado para o outro e dar mesmo zombar, abanando a cabeça. Então, 5 atitudes das pessoas que estavam em torno da cruz, rodeando aquele que é o ente santo de Deus. Mas que então pode dizer de si mesmo, agora apropriadamente, por causa do nosso pecado, ele vai dizer, eu sou um verme, mas graças ao Senhor, esse verme escarlate
é aquele verme que gerará muitos filhos. Então, é isso que temos aí nesse versos 6 e 7. Vamos avançar para os versos 9 a 11. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos também, irmãos e irmãs, para algumas coisas. Primeiro, esses 3 versos são muito, muito lindos. Vamos lê-los. Contudo, nós já lemos o que aconteceu com o nosso Senhor até aqui, o abandono de Deus, o desprezo dos homens. Eu observo que ele diz no verso: fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Olha o verso 10, que maravilha. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Vamos selecionar algumas expressões aqui para a nossa meditação, principalmente. Essa frase do verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio ou ao seio de minha mãe. Queria ler 2 versões alternativas para os irmãos desse mesmo versículo. Tu me guardaste, o Senhor Jesus falando ao seu Pai na cruz. Tu me guardaste enquanto eu ainda era uma criancinha indefesa. Segundo sentido, uma outra versão alternativa. Mas tu és o que me fizeste-me confiar, estando minha mãe. Olha que tradução interessante. Tu és o que me tiraste do ventre e me fizeste confiar, estando aos seios de minha mãe. Meus irmãos, o Pai Celestial guardou, me permito essa expressão com toda a reverência e a admiração. O Pai Celestial guardou o filho bebê. O filho bebê. Aquele que Simeão tomou nos seus braços. Guardou do quê? Ele guardou da fúria de Herodes. Ele guardou naquela viagem que fizeram de Belém de volta para Nazaré, quando Herodes já sabia do nascimento de Jesus e estava perseguindo os meninos, mandando que todo menino de 2 anos para baixo fosse morto, não é? Então, o Pai Celestial guardou o seu filho bebê nessa viagem perigosa. Ele guardou da fúria de Herodes, ele guardou dos males da pobreza. Aquele que é o dono da prata e do ouro viveu uma vida humana pobre e Deus, o Pai, o guardou na sua vida de pobreza. Quando um sacrifício foi oferecido no nascimento dele, você se lembra, os seus pais ofereceram um casal de pombinhos. Por que eles não ofereceram um novilho cevado? Por que não ofereceram um carneiro? Porque eles eram pobres. Ofereceram as pombinhas, as rolinhas. Então, o Pai Celestial está guardando o seu filho bebê. Isso não é maravilhoso? E não é isso que vemos aí nesse salmo? Olhe de novo, por favor, comigo. Tu és quem me fez nascer. Foi isso que Maria ouviu do anjo Gabriel, que nós já citamos. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não é? O Espírito Santo descerá sobre ti. E o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Ali, então, viria o filho bebê do ventre de Maria. E ele seria cuidado, preservado. Não é a palavra que nós temos aqui no verso 9? Me preservaste, está vendo? Do quê? Citamos pelo menos 3 coisas. A fúria insana de Herodes matando as crianças, não é? Aquela viagem perigosíssima. Você se lembra que Nosso Senhor foi de Nazaré para o Egito? Para se cumprir a profecia de Oséias, do Egito chamei o meu filho, registrada em Mateus capítulo 2. Você pode imaginar meu querido irmão e irmã.
o Pai Celestial o guardou dos males, da pobreza, da dureza daquelas viagens, daquela perseguição, né? Tu me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Está vendo? Quando ele era nada. Verso 10, de novo, tão lindo. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Deixe-me ler para os irmãos também duas versões alternativas desse versículo. Olha como é bonito. O que nós temos aqui na revista atualizada é o que eu já li. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Interessante que o sentido aqui é ativo, né? Dá a ideia desse bebê se entregando ao seu pai. Mas sabe que, na verdade, o texto é passivo, você vai ver? É claro, porque se nosso Senhor Jesus era um bebê, não é? Então, como ele poderia voluntariamente, conscientemente se entregar ao seu pai? Ele era apenas um bebê. Então, na verdade, o texto aí é passivo e não ativo. Então, vou ler para você duas traduções interessantes. A primeira diz assim: sobre ti eu fui lançado desde a madre. Sobre ti eu fui lançado. Você está vendo que é passivo? Ele não diz eu me lancei, mas eu fui lançado. Quem lançou nosso Senhor Jesus nos braços do seu Pai? Nós só temos uma explicação, irmão. Não há outra. O Espírito Santo. Aquele que desceu sobre Maria, aquele que gerou, formou, para usar a palavra bíblica exata, que formou um corpo para o Verbo eterno, Filho de Deus, no ventre da Virgem. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Quem formou esse corpo? O Espírito Santo, que desceu sobre Maria. Então foi esse Espírito Santo mesmo que lançou a vida do bebê, Jesus, nos braços do Pai Celestial. Então, a ti me entreguei, no versículo 10, a versão alternativa que eu estou lendo, sobre ti eu fui lançado desde a madre. No Language Translation, uma versão de nova linguagem atualizada, diz assim, a mesma ideia passiva. Escute bem. Eu fui lançado aos teus braços desde o meu nascimento. Eu fui lançado aos teus braços desde o meu nascimento. Que coisa mais linda é essa, irmão. Ninguém poderia triunfar sobre o poder do Espírito Santo. Nem Herodes, nem a pobreza, nem as duras viagens. E volta para Nazaré, de Belém para Nazaré, de Nazaré para o Egito, e do Egito de novo para Nazaré. Não é? E o Espírito Santo guardando nosso Senhor Jesus, porque o Espírito Santo o lançou sobre os braços de seu Pai. É a ideia tão clara e tão bonita desses versos 9 e 10 que estamos lendo aqui. Agora, queria complementar essa ideia para você. Eu já citei a profecia, mas, por favor, abra comigo. Gostaria de mostrar algo muito bonito para os irmãos. Oséias, capítulo 11. Abra, por favor. Você está vendo aqui a profecia que se aplica a Jesus quando menino, nessa ocasião que nós acabamos de citar, quando ele tem que fugir para o Egito, conforme orientado pelo anjo a José. José orientou o anjo que tomasse o menino e fugisse com ele para o Egito, para que ele fosse preservado da fúria de Herodes, que já citamos, né? Então, isso aconteceu para se cumprir a profecia de Oséias. E Oséias 11:1, então, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Você está vendo essa frase? Do Egito chamei o meu filho? Ela aparece em Mateus 2:15. Exatamente quando o nosso Senhor Jesus, quando José teve o seu sonho, o segundo sonho aí, e foi dito a ele que voltasse para a sua terra, porque aqueles que procuravam tirar a vida do menino já estavam mortos. Então José poderia voltar para a sua terra. Para que se cumprisse a profecia, do Egito eu chamei o meu filho. Agora, a analogia que eu queria fazer aqui, e que então é muito clara, olhe por favor para Oséias 11, é que Israel é uma figura óbvia do Senhor Jesus, nós sabemos, né? Essa profecia se refere, em primeiro plano, a Israel. Você está vendo aí? Quando Israel era menino, eu chamei. O Senhor chamou Israel de onde? Do Egito, da escravidão do Egito, né? Do Egito eu chamei
meu filho. Israel aí é chamado de meu filho, não é? Agora, você está vendo que essa palavra ela foi aplicada profeticamente ao Messias, porque está em Mateus 2,15. Do Egito eu chamei o meu filho, certo? Então, nós estamos autorizados pela Bíblia a interpretá-la dessa maneira. Ela se refere também ao Senhor Jesus. Então, eu queria destacar com você o verso 3, por causa do termo que é usado aqui. Veja. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Aqui a palavra Efraim é usada no lugar de Israel, se referindo à mesma coisa, o povo da aliança do Senhor. Então é dito, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços. Essa expressão eu queria destacar. Você está vendo? Você já viu que esse texto se refere não apenas a Israel, mas se refere também ao nosso Senhor Jesus, porque ele aqui do Egito foi chamado como filho, né? Especialmente, mais do que Israel, não é? Então essa frase, tomei nos meus braços, tão bonita de Oséias 11:3, ela aparece no Salmo 22, quando é dito assim, a tradução alternativa que eu li, não é? Da New Language. Eu fui lançado aos teus braços desde o meu nascimento. Fui lançado aos teus braços desde o meu nascimento. Então, essa foi a realidade do nosso Senhor Jesus como o filho bebê. E podemos dizer que na cruz do Calvário, no Salmo 22, nosso Senhor Jesus está lembrando dessa ocasião maravilhosa. Quando ele foi, então, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, quando ele foi lançado aos braços do Pai desde o seu nascimento, quando ele foi preservado, estando ao seio de sua mãe, como já citamos. Que memórias, queridos irmãos, mais maravilhosas. Nosso Senhor está cheio de dor, nosso Senhor está cheio de angústia, nosso Senhor está com um brado de abandono nos seus lábios, mas ele tem algo na sua memória. O que ele tem na sua memória? O seu amado, cuidadoso, querido Pai Celestial. Eu fui lançado em teus braços, tu me preservaste estando eu no seio da minha mãe. Que coisa mais linda são essas palavras, queridos irmãos e irmãs. Na sequência ele diz, final do verso 10, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim. Não há outra explicação para essa frase, senão o horror que o nosso Senhor Jesus tinha da separação de seu Pai, do abandono. Não te distancies de mim. Claro, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus poderia, como já citamos também na reunião anterior, suportar tudo o que ele suportou. Traição de Judas, negação de Pedro, abandono de todos. Mas esse é o algo que ele não poderia suportar. O distanciamento do Pai. Mas isso teria que ocorrer se ele fosse se oferecer como nosso substituto, redentor, aquele que seria feito pecado sobre ele, Deus iria julgar o pecado na pessoa do Redentor e não havia outra alternativa senão o Pai se distanciar do Filho. Ou seja, aquela comunhão, aquela luz do dia se tornar trevas. Ao meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Então, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Agora, continue acompanhando, por favor, com seus olhos sempre na sua Bíblia. Dos versos 12 a 18. Vamos para essa sessão aí. Versos 12 a 18, nós vamos ver exemplos da crueldade, da brutalidade, da zombaria, do desprezo dos homens. E eu gostaria de citar algumas expressões que também são particularmente significativas. Vamos para a primeira, no verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Veja aqui que há uma especificidade, né? Touros de Bazã me rodeiam. Está vendo aí no verso 12? Por que será que o nosso Senhor Jesus fez referência a isso? Por favor, abra comigo
sempre mantenha aí o seu Salmo 22 marcado. E abra comigo, por favor, em Deuteronômio 32. Gostaria de mostrar um versículo para os irmãos e irmãs. Deuteronômio 32. Esse é um cântico de Moisés, o segundo cântico de Moisés. Houve aquele às margens do Mar Vermelho, logo após a libertação, em Êxodo 17 e Êxodo 16. E aqui nós temos, em Deuteronômio 32, um segundo cântico de Moisés. Aí no verso 13, Deuteronômio 32, 13. Vamos ver de 13 a 15. Veja o que Moisés canta aí. Se referindo então ao povo de Deus, ele diz: Ele, Deus, né, o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã. Está vendo Bazã aí? E dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas então olha o verso 15. Mas, engordando-se o meu amado. Quem é esse meu amado? É o povo do Senhor. Quem está falando é Moisés, em nome do Senhor, representando aí o Deus Redentor, o Deus que tirou o seu povo do Egito, né? Então, esse Deus Redentor, Jeová, o Deus da aliança, está chamando o seu povo de meu amado. Então, ele diz que ele cuidou do seu amado, ele engordou o seu amado com o melhor do rebanho, leite dos carneiros de Bazã, e o resultado foi que esse povo, vamos ler o todo, engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Por que estamos lendo esse texto? Irmãos, porque foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Particularmente essa última frase do verso 15, olha, desprezou a rocha da sua salvação. Não é isso que está acontecendo ali? Nossa. Vamos seguir então, de onde nós paramos. Acho que teve um problema técnico aí. Vamos seguir. Então, Bazã, desde o sul até o norte, na terra de Israel. Então, vamos abrir lá mais uma vez. Esse texto, então, conforme falamos de 12 a 18, ele vai mostrar a crueldade, a brutalidade, a zombaria do povo diante de Jesus. Então, já vimos aí essa expressão, fortes touros me cercam, os touros de Bazã. O versículo 16 diz, cães me cercam. Está vendo aí? Cães me cercam. Você se lembra que no título desse salmo você tem, segundo a melodia, corça da manhã. Não é assim? O que estava acontecendo na cruz, queridos irmãos e irmãs, é que esses cães vorazes estavam buscando devorar aquela que era a corça da manhã, o nosso Senhor Jesus. Aquele que era sem pecado, a corça da manhã, buscando ou sendo caçada por esses cães devoradores. Então, nosso Senhor usou essa figura. Cães me cercam. A intenção deles é devorar esse que é a corça da manhã. A outra expressão, ou ainda aí nesse verso mesmo, ainda aí, a parte final do verso 16 diz, traspassaram-me as mãos e os pés. Está vendo? Por favor, deixe aí marcado e abra comigo
Mais uma vez tivemos uma interrupção. Vamos ver se conseguimos seguir agora. São então final do verso 16, as mãos e os pés. Isaías, por favor. Isaías 49, um lindo texto que diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Quando é que nós fomos gravados nas palmas das mãos do nosso Deus? Quando em Cristo Jesus, quando o Verbo se fez carne, na cruz do Calvário, o nosso Redentor teve as suas mãos e os seus pés traspassados. Então, se você colocar juntos esses dois versículos, verso 17: Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Gostaria também de fazer uma relação desse verso com os irmãos com Isaías 45. Por favor, veja esse verso de Isaías 45. Verso 22. Também uma linda palavra do Senhor dizendo assim: Olhai para mim e sede salvos. Irmãos, mais uma vez, coloque esses dois: Meus irmãos, declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui entra, na linguagem do Salmo, no texto do Salmo, aqui entra a ressurreição. E por quê? Porque há um flagrante contraste entre as 5 estrofes que já aconteceram e esta 6ª estrofe. Até a 5ª estrofe, nós temos um brado de abandono. A partir da 6ª estrofe, verso 22, escute com atenção, nós temos um brado de triunfo. Então, nós podemos dizer, até o versículo 21, olha aí para sua Bíblia, por favor, dos versos 1 a 21, a ênfase é a cruz. Dos versos 1 a 21, a ênfase é a cruz. Dos versos 22 até o final, verso 31, a ênfase é o trono. Vou repetir isso. Dos versos 1 a 21, a ênfase é a cruz. Dos versos 22 ao 31, a ênfase é o trono. Colocado a mesma coisa de outra forma. Até o verso 21, a ênfase é a morte. Do verso 22 até o final, a ênfase é a ressurreição e a entronização. Então, o que nós temos no verso 22? A partir do verso 22, o resultado do abandono do Redentor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Redentor foi abandonado na cruz por qual propósito? Está aí no verso 22. Vamos citar mais uma vez esse verso, porque mostra o propósito do Redentor ter sido abandonado na cruz. Aos meus irmãos. Ele não tinha irmãos. Ele é o filho único do Pai, o filho unigênito do Pai. Mas agora, por causa da morte na cruz, ele se torna, e sua ressurreição, é claro, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Então, aos meus irmãos, eu declararei o teu nome. Qual foi, segundo esse versículo, o motivo da morte do Redentor na cruz? Fazer o nome de Deus conhecido dos seus irmãos. Você se lembra que quando nosso Senhor Jesus ora, a chamada oração sumo sacerdotal em João 17, você se lembra que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Lembra-se? O Senhor resume o ministério dele dessa maneira. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E esse é o motivo, então, da morte do Redentor. Ele morreu para fazer o nome de Deus conhecido dos seus irmãos. Agora, por causa da morte do Senhor, da sua ressurreição, ascensão, entronização, o derramamento do Espírito Santo, o que nós temos?
nós somos aqueles que conhecem a Deus o Pai. Fomos introduzidos no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, na relação com Deus. Que verso maravilhoso! Ele é citado em Hebreus 2, Hebreus 2:12. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei, a ti, ó Pai, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ó, meus irmãos, quando nós nos reunimos realmente em nome do Senhor, quando nós nos reunimos no Espírito e não na carne, quando nós não temos em nós nada que entristeça o Espírito Santo, então nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Há um ambiente espiritual nessa reunião. Então, o que acontece nessa reunião? Nosso Senhor Jesus, o Filho Redentor, ele nos dá a sua presença pessoal, pelo Espírito Santo, claro, sua presença pessoal, para que nós, junto com ele, cantemos louvores ao seu Pai. Ele diz, a ti eu cantarei louvores no meio da congregação. Aqueles que foram dados a ele pelo seu Pai. Que promessa maravilhosa, que realidade maravilhosa, e como isso se cumpre de uma maneira ainda mais especial, quando nós nos reunimos para partir o pão e adorar o nosso Senhor Jesus. Ele é quem canta louvores a Deus, o seu Pai, no meio da congregação. Verso 24, seguindo. Pois não desprezou, vamos lembrar que nós estamos na sessão de triunfo agora, dos versos 22 até o final. Aqui entra a ressurreição. Então é dito, não desprezou nem abominou a dor do aflito. Que linda linguagem, irmão. Nosso Senhor ainda está na cruz, em todo esse tempo ele está na cruz. Enquanto ele possivelmente tenha recitado todo esse salmo, ele está na cruz. Mas o que está acontecendo aqui? Ele está vislumbrando a ressurreição. Mais do que isso, ele está soando a nota da ressurreição. Por quê? Você se lembra quando estudamos o Salmo 16? Você se lembra? O que é dito no Salmo 16? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Nosso Senhor Jesus sabia que o seu corpo não ficaria no túmulo, que ele veria os caminhos da vida, que ele seria ressuscitado pela glória do Pai, como Paulo diz em Romanos. Então, não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto. Essa é uma frase muito importante, irmão. Enquanto o Senhor Jesus estava na cruz, o rosto do Pai foi ocultado dele. Mas por que ele diz não ocultou dele o rosto? Ele estava ali com a dor do aflito. O que o Senhor Jesus sabia? Isso eu gostaria que você anotasse muito bem. Queria usar a linguagem seguinte. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, ele sabia que Deus estava ali próximo. Ali próximo. Ele não estava na comunhão com seu Pai, não. Ele foi feito pecado por nós. Ele não estava experimentando a alegria da comunhão. Ele estava ali aflito e desamparado, separado de Deus. Mas o que ele sabia? Que o seu Pai, o seu Deus, não abomina a dor do aflito. Que ele está ali próximo, embora não estivesse ali na comunhão com ele. De tal forma que ele pode se lançar nos braços de seu Pai. Qual foi o último brado do nosso Senhor na cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então ele expirou. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que o seu Pai estava ali próximo. Embora ele não estivesse na comunhão de seu Pai. Mas ele estava sendo vigiado, velado pelo amor e pelo cuidado do seu Pai. Porque é o Santo de Deus que está na cruz do Calvário. Então, que lindo esse versículo. Vamos repeti-lo. Não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando gritou por socorro. Um salmo maravilhoso, falado por Deus. Em cada uma das suas palavras. Esse é o sentido desses lindos versos. E agora vamos terminar. A parte 2 desse salmo, como já explicamos para os irmãos quando fizemos a divisão,
A parte 2 se compõe dos versos 26 a 31. Essa é a parte 2, 26 a 31. Ela se divide em 4 estrofes, mas aqui eu quero destacar apenas algumas ênfases e vamos concluir, para que você tenha sua meditação pessoal. Qual é, então, a grande ênfase dessa parte final? Triunfo. A partir do verso 22, a nota é de ressurreição, né? Então, aqui nessa parte 2, versos 26 a 31, o triunfo do Redentor é expresso em 4 estrofes. Então, deixe-me dar para os irmãos quais são as notas principais. Primeiro, nós podemos dizer assim, o Salmo 22, ele é um evangelho antes que os evangelhos fossem escritos. O Salmo 22 é um apocalipse antes que o apocalipse fosse escrito. Para você. O Salmo 22. E o Salmo 22 também é um apocalipse antes do apocalipse. Sabe por quê? Porque assim como os evangelhos revelam principalmente a morte do Redentor, claro que também sua ressurreição, mas particularmente sua vida e sua morte, o Apocalipse revela o seu triunfo, não é? Aquele que está sentado à destra do trono de Deus. Esse é o panorama do livro de Apocalipse. E é isso que temos no final do Salmo 22. Então, mesmo que, objetivamente, eu queria passar para os irmãos quais são as ênfases dessas 4 estrofes finais. Versos 26, então, a 31. Preste atenção aí para você não se confundir. Então, primeiro, você se lembra que quando lemos Pedro, 1 Pedro 1, 10 e 11, é dito que aqueles profetas do Velho Testamento, nos quais estava o Espírito de Cristo, eles profetizaram sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. Você se lembra dessas 2 frases? Esse é o Salmo 22. O Salmo 22 fala dos sofrimentos referentes a Cristo e não há nenhum texto que fale tão nitidamente sobre os sofrimentos de Cristo como este Salmo, nem mesmo os evangelhos também fala das glórias que o seguiriam. Sofrimentos e glória. Sofrimentos até o verso 21 desse Salmo 22. E glórias a partir do verso 22, certo? Então vamos ver essas 4 estrofes finais. Estamos aí no verso 26, 26 a 31. Primeiro, olha o resultado da vitória do Redentor. Verso 26. Primeiro, o resultado para os sofredores. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. O resultado para os que o buscam. Os que o buscam o louvariam. Os sofredores comeriam e se fartariam. Resultados da vitória do Redentor, do triunfo do Redentor. Veja o verso 27. O resultado da morte do Redentor para os confins da terra e para as famílias das nações. Olha que bonito o verso 27. Diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Irmãos e irmãs, isso não tem se cumprido nesses 20 séculos de história da igreja? Famílias das nações ao Senhor. Por quê? Por causa da obra. Então, resultado para os confins da terra e para as famílias das nações. Resultado é, se converterão, olha aí, verso 27, e se prostrarão. Verso 21, nobres, os fortes, os opulentos da terra hão de comer e adorar. E os que descem ao pó, aqui se refere agora aos fracos, veja aí. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele e até aquele que não pode preservar a própria vida. Se refere aos pobres, aos fracos, né? Então, resultado da morte do Redentor para eles. Finalmente, verso 30.
a posteridade o servirá. Nos lembramos de novo de Isaías 53. Mais uma vez, você se lembra? Ele verá a sua posteridade. 53, 10. Ele verá a sua posteridade. Então, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. E aqui concluímos. Ao povo que há de nascer, contarão. Por favor, olhe para essa frase final da sua Bíblia. Que foi ele quem o fez. Quem? Ele quem? Quem o fez? Irmão, esse salmo é voltado para Jeová, o Deus da aliança. Jeová. Quem foi que realizou redenção? Jeová mesmo, encarnado. Quem é o nosso Senhor Jesus? O que significa Jesus? O nome Jesus, Yeshua, Jeová Salvador. Ou Jeová salva. Quem foi que realizou aquela obra na cruz do Calvário? Jeová em carne. O nosso Salvador é Jeová encarnado. Por isso essa obra é tão maravilhosamente perfeita, única, inquestionável, porque ele mesmo foi quem fez. Ele não enviou um subordinado. O próprio Verbo eterno, Deus, Criador, ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Foi ele quem o fez. Quanta segurança, meus amados irmãos. Um poema e nós concluímos por hoje. Com ele terminamos. Possivelmente esse poema tenha sido escrito pelo nosso estimado irmão William Scrooge, o autor do Descortinar do Drama da Redenção. Já que ele cita esse poema no seu livro, ele não cita qual é o autor e nem diz que foi um autor desconhecido. Então, possivelmente, ele mesmo tem escrito esse lindo poema que vou ler para você, para nós terminarmos. Um poema que tem como pano de fundo o Salmo 22, o Salmo da Cruz. Ele diz assim: Ó, meu Salvador sangrou e meu soberano morreu. Ele devotou aquela sagrada cabeça por um tal verme como eu. Ajude-me, querido Salvador, que eu sempre te possua e que sempre seja eu fiel. E quando tu te assentares em teu trono, ó Senhor, lembra-te de mim. Foi pelos crimes que cometi que ele gemeu sobre o madeiro, maravilhosa compaixão, graça inconcebível e amor sem medida. Seria bem compreensível que o sol em trevas se escondesse e as suas glórias ocultasse, quando Cristo, o poderoso Criador, morreu pelo homem, pelo pecado da criatura. Assim também eu poderia esconder a minha face envergonhada, enquanto sua amada cruz se mostra e dissolve meu coração em gratidão e derrete os meus olhos em lágrimas. Mas gotas de pesar nunca poderiam pagar o débito de amor de que eu sou devedor. Aqui, Senhor, então eu entrego a mim mesmo, e é isso tudo o que eu posso fazer. Que o Senhor, na sua graça, queridos irmãos, continue trazendo mais luz sobre a beleza da cruz, a beleza do Redentor, a eficácia da sua morte, a ousadia da sua coragem, e que mais luz seja lançada no nosso coração sobre as glórias do nosso Redentor. É nesses mesmos braços que nós estamos eternamente seguros. Graças ao Senhor por esse salmo messiânico tão maravilhoso. Aqui nós concluímos, então, o estudo desse salmo. Se o Senhor permitir, amanhã à noite nós retornaremos e vamos estudar conjuntamente o Salmo 2 e o Salmo 8. Você já pode, se quiser, adiantar essas leituras. Salmo 2 e Salmo 8 também são dois lindos salmos messiânicos. Senhor, na sua misericórdia, continue então falando ao nosso coração.
Amém.